E aí, pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Bima. E a Jane? Então rola a vinheta. Aí, pessoal, hoje a gente está com o nosso amigo aqui, Rafael Mantovani. Foi um dos caras mais difíceis de eu conseguir trazer aqui. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer o convite de vocês aqui, dizer que é uma honra, né? Agenda meio carregada às vezes, mas a gente sempre dá um jeito aqui para falar com os amigos. Opa, nós que agradece, cara. E hoje a gente vai falar do quê? Não, eu nem gosto de falar. De dinheiro, de economia. É o cara aqui sabe tudo sobre isso, né, Rafael? Quem dera, né? Eu sempre costumo brincar que se o dinheiro não traz felicidade, a falta dele traz muito problema. Então é importante saber esse conceito, porque realmente às vezes as pessoas, o dinheiro não traz felicidade. Realmente ele não traz. Eu acho que tem outros fatores que trazem a felicidade. Mas a falta dele no dia a dia, ou seja, para uma viagem, para férias, até estou voltando de férias, a falta dele traz muito transtorno, ainda mais num país assim meio desorganizado igual ao nosso. Se não traz felicidade para alguém, dá para mim o dinheiro. Para mim vai trazer. Seja feliz, né? Seja feliz. Ô, Rafael, então começando aqui, fala para nós aí, qual que é a sua cidade natal? São José do Rio Preto. Eita. E a atual? Também São José do Rio Preto. Não sei, é algo que tá marcado assim. Todo mundo pergunta, eu não sei explicar qual é o encanto e por que por mais que você viaje, seja a trabalho, seja a passeio, seja por compromissos, você sempre acaba voltando em Rio Preto. A cidade, embora Catanduva, né, a cidade feitiço, acho que Rio Preto tem algum outro feitiço que a gente acaba ficando por lá. É maravilhoso mesmo, de né? Rio Preto. Bastante. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você, ô Rafael. Como que era o Rafael quando criança? Caramba, não sei se eu posso falar, mas eu era bem arteiro. Rafael, eu até brinco, muita gente, né? Até pessoas já de uma certa idade, eles me veem hoje, seja na televisão, por conta do que a gente vai falar, né? De outras atividades que eu tenho, além da questão bancária. Mas as pessoas falam, mas você era muito bagunceiro, arteiro, e às vezes eu te vejo na televisão todo sério, e eu falo, meu, como assim? O que aconteceu? Mas, de fato, o Rafael criança, apesar de ser arteiro, como toda criança, eu era muito sonhador, né? Sempre sonhava em ter uma vida melhor, uma condição melhor. Fui criado basicamente ali pela minha mãe, e, claro, tinha a figura do meu pai, mas ele também tinha a mesma profissão que eu tenho hoje. Nossa! E naquela época era um pouco mais difícil, né? Você conseguir se deslocar com tanta facilidade como a gente tem. Seja no Brasil, seja no exterior, que você tenha diversos voos, ônibus, carros mais rápidos. Naquela época era um pouco mais precário, né? Pensando aí 30 e poucos anos atrás. Eu tenho hoje 38 anos, né? Mas praticamente toda a minha infância, na maior parte dos períodos, até ali mais ou menos os 10, 12 anos de idade, eu via meu pai, assim, nos finais de semana ou a cada 15 dias, ou quando ele morou ali na divisa com a Argentina, a cada 15 dias, a cada 20 dias, às vezes mais do que 30 dias, né? Que depois ele passou um período morando no Espírito Santo, por um dos bancos que ele trabalhou, e aí era mais difícil ainda, não era a facilidade, por exemplo, de São Paulo, para você ir e voltar, né? Então, tinha essa questão que eu pensava que a gente tinha que crescer com muita educação, com muito respeito pelos mais velhos, as minhas tias que ajudaram também ali no dia a dia, a minha avó principalmente, que levava a gente para a escola, como todo mundo na nossa idade, né? Levava, buscava, então a gente tem um carinho, uma gratidão muito grande. Então aquele Rafael de lá de trás, na infância, era uma pessoa que, embora muito extrovertida, muito bagunceira, muito arteira também, né? Gostava de se divertir e pensava sempre no futuro melhor, tanto para minha família quanto para aqueles que me cercam, né? Os amigos, os parentes, enfim. E olhando para trás, eu vejo que, graças a Deus, por mais que muitas vezes ali a gente dava trabalho para os pais, a gente foi educado com chinelo, com cinta, o que hoje muitas vezes dizem que é até proibido, mas eu acho que isso, de certa forma, ajudou a moldar o nosso caráter, né? É verdade. Realmente, cara. Hoje em dia, você fazer isso aí, perigo ser preso.
Eu sempre brinco, né? A gente que às vezes acaba passeando com a família, até quando você vai chamar a atenção dos seus filhos numa praça de alimentação de um shopping, num restaurante, você tem que tomar cuidado, porque o tempo todo você está exposto ali a uma, sei lá, uma nova ordem, que agora você não pode chamar a atenção do seu filho, das crianças, pensando num futuro melhor para ele, num futuro correto, porque alguém pode falar, não, você está judiando, já você aconteceu comigo. tá exercendo uma autoridade que hoje em dia, uma vez eu até ouvi uma outra pessoa que interviu um pai chamando a atenção de uma criança, a pessoa perto, olha, você não pode fazer isso com o seu filho. Claro que eu só observei, mas na minha cabeça, a primeira coisa que eu pensei, primeiro, quem é ele para falar isso Não. do outro que está educando? E segundo, eu diria que até hoje a gente vê muitos casos também em escola de criança que bate, briga com o professor, briga com o colega. A gente tinha ali alguns destemperos, né, com alguns colegas da escola, mas o professor sempre era a figura e a autoridade máxima dentro da sala de aula. E isso a gente vê que, infelizmente, para grande, não sei se é grande parte, mas para uma boa parte da população foi perdido. E parte disso também é culpa dos pais, né? Que foram afrouxando as regras dentro e fora de casa. E só vai piorar isso aí, viu, cara? Só vai piorar. Difícil. A gente tava passeando, aí minha filha começou a correr. Aí eu segurei o bracinho dela. E ela é quase transparente. Desde que eu segurei, ficou vermelho. Você tá vendo que você tá machucando a menina? Eu falei, vou deixar ela sair correndo e cair. Desse jeito. As pessoas intervêm na sua educação. E hoje em dia, né, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela facilita, ela atrapalha, porque a pessoa tá ali com uma arma apontada para sua cabeça. E qual é essa arma? É o celular. Ela tá te filmando, ela vai editar a imagem, ela vai jogar numa rede social e daqui a pouco você tá recebendo uma enxurrada de mensagens, ligações, gente na porta da sua casa, o conselho tutelar, falando, olha, você agrediu uma criança sem saber todo o contexto. Então, É verdade. eu vejo que hoje em dia tá tudo muito solto, né? E isso me preocupa porque a gente que tem filhos, a gente que quer um futuro melhor, não só para os nossos filhos, mas para todos, a gente vê que as pessoas estão ficando sem limite. Boa parte delas já não tem. Já não tem limite. Mas elas estão ficando sem e isso é prejudicial. É prejudicial para o país, é prejudicial para a sociedade como um todo, pensando até num nível maior mesmo, global. Você vê alguns países, por exemplo, que, como eu disse do professor, no Japão, o único profissional que não precisa fazer reverência pro, vamos chamar lá, o imperador japonês, né, a autoridade máxima é o professor. Por quê? Porque ele foi responsável pela educação e por todo o processo de conhecimento, inclusive do imperador. Então, assim, você vê que as coisas estão um pouco complicadas. E é triste, porque naquela época, por mais que você tinha as regras rígidas, a gente tinha também uma demonstração de carinho, tanto da nossa parte, quanto dos nossos pais, avós, tios, para conosco, né? Então, assim, não era o fato de serem mais rígidos e mais bravos que diminuía o amor e o carinho, né? Então, acho que as pessoas hoje imaginam, não, se eu pegar muito no pé, pegar pesado, daí eu vou ter que fazer uma terapia porque vão me julgar. Então, acho que isso é preocupante até. Demais. Eu também concordo. E com no isso. final você vai contar um segredo, hein? Que só você sabe. Ixi. Lembra eu se eu esqueci, hein? Vou até anotar aqui. Lembra eu. Você tem um segredo aí que você tem que passar pra nós. Ô, Rafael, fala pra mim, qual que foi a maior dificuldade que você teve na tua vida? Depende, em termos profissionais. Isso, da tua história até chegar pessoais. hoje aqui. Assim, eu não tive uma infância, em termos, diria que até financeiros, estruturais, tão difíceis quanto eu vejo muitas vezes em algumas famílias e tal. Primeiro porque meu pai tinha bons empregos, mas ele sofreu muito com aqueles planos econômicos, né? Seja plano Bresser, plano Cruzado, plano Collor, e por fim o que salvou tudo que foi o plano real. Mas em alguns momentos a gente teve algumas dificuldades e eu acho que isso, por um lado, foi um estímulo para que a gente pudesse aprender a correr atrás e dar mais valor nas coisas, mas em contrapartida também, nesses momentos de dificuldade, por mais que você cresce, você acaba abrindo mãos, abrindo as mãos, né, de sonhos,
de expectativas, ou até, se não abrir mão, você posterga. E aí você tem que entrar muito rápido para o mercado de trabalho, e talvez você estava num momento que você precisaria estudar mais, aprender mais até sobre a vida, sobre os tipos de trabalho, mas aí você é obrigado nas situações a mergulhar de cabeça, né? Mas eu diria que assim, não teve uma dificuldade assim em termos financeiros, mas era mais uma dificuldade assim de ver o esforço que a minha mãe tinha que fazer para cuidar de 3 filhos, né? Nós somos 3 filhos. A minha irmã tem 40 anos, ela vai ficar brava, né? Eu falar a idade, mas é porque eu tenho que revelar que eu tenho 38 e eu tenho um irmão. Deixa eu fazer uma conta rápida aqui, que se eu não me engano, se eu não tiver equivocado, ele fez 33. Então, assim, uma escadinha, e um ajudava o outro, um cuidava do outro, algo que a gente hoje praticamente não vê, né? Mas, sim, eu diria que a maior dificuldade, eu acho que foi ali no período que eu defini qual a profissão que eu seguiria e principalmente correr atrás para garantir que essa profissão que eu tinha escolhido, primeiro que eu conseguisse o diploma. Não foi fácil, pô, eu trabalhava ali dia e noite, sábado, domingo, feriado, no meu primeiro emprego formal, vamos dizer, né? Porque antes disso, com 6, 7 anos, eu já fazia uns serviços assim. Minha mãe fazia pão, eu saía para vender na rua. Ali no Jardim Conceição, que eu morei praticamente 16, 17 anos ali. Então, desde muito novo, eu saía para vender pão, depois aprendi até algumas questões comerciais, de você vai vender o pão quentinho, vamos levar manteiga, porque aí a pessoa já compra e come com a manteiga ali nas oficinas de carro. Então, isso eu lembro bem. Saía para buscar água, galões de água nas antigas minas, ou bicas, né, que falavam. Tinha muitos negócios de filtro de água, ou galão de água mineral, como a gente tem hoje. Então era muito natural, buscava para os parentes a troco ali de R$1, R$2. Ele já era, olha então, só, desde pequeno. Já queria lidar com dinheiro, né? Muito parecido até com o banco, porque o banco ele cuida do dinheiro dos outros. Então já era mais ou menos isso. Então, mas eu diria que ali, a parte entre os 17 para 18 e até os 21, acho que foram os anos assim... eu não diria que os mais difíceis, mas os mais desafiadores. Por quê? Porque tinha que conciliar, enquanto muita gente, eu lembro que da faculdade, estavam ali já começando com bons empregos. É claro, eu estava numa empresa muito conceituada, né? A maior rede de fast food do mundo, né? Fica mais fácil saber. Era o primeiro emprego formal e paga nós. Um abraço, inclusive, ao seu Rubens, um grande empresário que me abriu as portas e acho que grande parte não só do profissional, mas do homem que eu sou hoje foi a escola. Em Rio Preto é tudo dele ou não? McDonald's. Se eu não me engano, todos os de Rio Preto, acho que Votuporanga, Santa Fé, Fernandópolis. Mas assim, além dele, todas as pessoas que ele formou de equipe gerencial, coordenação, instrutores, todos eles muito corretos e ensinando também essa questão. Porque você chega ali ao seu primeiro emprego, você não sabe como que vai. Então, você tinha um treinamento rigoroso, você tinha a questão disciplinar, não só pela questão da empresa ter que ter boa rentabilidade, mas por você estar mexendo também com questão sanitária, né, de alimentos. Então, tudo isso é um regramento muito difícil. E por que eu digo que foi um período desafiador, se não o mais difícil? Porque enquanto os meus amigos... principalmente de faculdade ou fora da faculdade, aos finais de semana, à noite, estavam passeando, normalmente eu estava trabalhando e muitas vezes eu estava limpando banheiro de shopping e eu me lembro, né, claro, a gente não guarda mágoas, mas eu me lembro de cada um que muitas vezes virou a cara para mim enquanto eu trabalhava no shopping, trabalhava honestamente, justamente, ou aqueles... E hoje vem pedir autógrafo para você, né? Então, hoje pedem dicas de economia, né? Bem legal. Ou aquelas que até propositalmente às vezes grudavam um chiclete embaixo da mesa porque sabia que a gente ia ter que limpar, né? Então, mas assim, Deus abençoa cada um. Eu fui muito abençoado e acho que tudo isso serviu, além de preparar assim para a vida e ver que a vida não é só coisa boa, só flores, mas da gente saber que, como disse, né? Eu gosto muito do Ayrton Senna. É 2. Então, assim, o Ayrton Senna, e ele
E ele sempre falava que a gente tinha que respeitar desde o mais humilde até o mais alto cargo. E assim, no meu dia a dia do trabalho, a gente lida também desde pessoas mais operacionais até grandes mega empresários, que são clientes da instituição financeira, ou também, muitas vezes, eu tenho, às vezes, alunos que são muito ricos nas Sim. faculdades, e você tem que ter jogo de cintura para lidar. Então, acho que muitas vezes a gente se prende a personagens que, assim, não, você só pode conversar com um determinado tipo ou classe social. E não, todo mundo... eu tenho muito esse dilema, né? Essa regra que, no final, é um jogo de xadrez. Rei e peão são guardados no mesmo estojo ali a hora que termina o jogo. Então, mas eu me lembro que isso, assim, era um período difícil, até porque, primeiro, a grana era curta. Então, você tinha que fazer escolhas. E as escolhas normalmente eram: pago a faculdade, mas não compro uma roupa nova. Pago a faculdade e deixo de sair. Mas, assim, eu diria que nesses momentos de tantos desafios é que a gente vai aprendendo a fazer escolhas e, principalmente, dar valor a tudo aquilo que a gente conquistou. Por quê? Porque veio de uma maneira muito difícil. É claro, o tempo vai passando, a nossa geração, assim como são as gerações posteriores dos nossos filhos, serão dos nossos netos, bisnetos, por aí vai. Não digo que eles terão uma facilidade maior, mas eles não partem do zero Como a gente. ou do -1, -2 e -3, como a gente teve que sair. Então, assim, é o que muitas vezes eu converso, tanto com o pessoal do trabalho, com alunos, com colegas do dia a dia também. Assim, imagina o seguinte, você veio, talvez você não tinha uma casa própria quando você era criança. Agora, provavelmente você já tem a sua casa própria, você tem seu filho. Se você morre, o seu filho já é o teu herdeiro, então ele já tem uma casa. Nós não tivemos herança, então nós temos que correr atrás. Aí imagina, aí o seu filho também ele conquista as coisas dele, tudo dá certo na vida dele em termos financeiros, sociais, profissionais. E aí depois o seu neto, ou seja, o filho do seu filho, o filho que seja, ele vai herdar o teu imóvel e o imóvel do pai dele, que é seu filho. Então, assim, não digo só imóvel, estou dizendo em todo o contexto. Não diria que seria mais fácil, mas é um pouco menos sofrido do que foram as nossas gerações, né? Então, assim, acho que por isso até que a gente até dá mais valor. Então, a gente sempre brinca, a gente tenta consertar tudo antes de comprar algo novo. Já o pessoal que está chegando agora, até porque os produtos já não têm a mesma qualidade, né? Mas é assim, trincou, quebrou, não, já compra outro. Nem vira, não compensa arrumar. Mas então eu digo que acho que assim, o período talvez mais difícil foi esse, até porque nesse período que eu estava nessa transição, né? Primeiro emprego formal, entrando na faculdade, escolhendo a profissão, foi quando meu pai morreu. E por mais que eu não tinha ali lá atrás, na infância, a convivência com ele, os últimos anos antes dele falecer, ele faleceu, eu tinha ali 20 para 21 anos. Mas os 7, 8 últimos anos foi quando ele praticamente se aposentou, continuava trabalhando ali, consultoria, as coisas dele, mas aí ele começou a ficar um pouco mais em casa e a gente conversava. É algo que hoje, inclusive, eu sinto muita falta, porque fatalmente, você imagina duas pessoas economistas, ele que trabalhou numa época do banco que você tinha que, para fazer compensação de cheque, era essa mesa aqui cheia de folha de cheque, você ia compensando um a um digitando. Agora, praticamente, o cheque, muita gente diz que não usa mais, então, imagina. E até um fato curioso, há 2 dias no trabalho, nós estávamos conversando lá com a nossa estagiária, ela deve ter algo em torno aí de 20, 21 anos, explicando para ela sobre telefone público, orelhão, como que era lá atrás, Tem gente a que não fila. sabe. É algo engraçado isso. Porque Na época de ficha ainda por cima. parece que faz assim uma eternidade, mas não faz tanto tempo assim. Muito Mas rápido evoluiu as coisas, você né? vê, e nessa época, eu lembro que assim, então eu imagino hoje, eu acho que assim, algo que eu sinto falta que se o meu pai tivesse vivo, a gente falaria de economia, a gente ia brigar, porque talvez ele ia ter um ponto de vista, eu ia ter outro, ele ia falar que precisa manter o juro alto para segurar a inflação, eu ia falar que o país tem que economizar um pouco para poder baixar o juro, poder baixar impostos, aí talvez ia ter discordância, mas assim,
é algo que, assim, no processo de transformação ali da adolescência, juventude, para questão de ser adulto, é algo que hoje, infelizmente, eu vejo que faltou. Talvez essa convivência até para ter uma tranquilidade maior em boa parte das decisões que eu tomo. Porque às vezes eu tomo a decisão e penso, pô, será que eu tomei a decisão certa? Será que não? Como talvez o meu pai, o meu avô teria tomado essa mesma decisão se fosse hoje. Então, assim, é algo... Mas, assim, acho que a gente luta tanto no dia a dia que muitas vezes a gente nem tem tempo para pensar em coisas que talvez não deram tão certo, né? Então, acho que faz parte da dinâmica, né? É verdade, cara. Ô, Rafael, a gente sabe, muita gente sabe, mas o Brasil é um país capitalista. O que é capitalismo? Vamos por partes, né? Porque acho que, sim, hoje em dia o Brasil anda muito polarizado nessa questão esquerda e direita. Aí você fala que a esquerda é o socialismo e a direita é o capitalismo. Mas o que é importante destacar? Em economia a gente diz isso, né? Nós temos regime político e também temos regime econômico. Um país capitalista basicamente é aquele que não é que ele deixa tudo largado, né? Vamos pensar assim. Às vezes as pessoas têm a ideia que assim, não, o Estado não digo o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado brasileiro, um contexto geral, que o governo federal que rege ali as leis junto ao Congresso e tal, e regulamenta os mercados, teria que deixar tudo solto e as empresas se autorregularem. Tem muita gente que tem essa questão que o capitalismo basicamente deixa tudo solto, as empresas fazem a regulagem de acordo com a oferta e demanda. Sim, em tese, na teoria, seria isso. Com o governo, basicamente, observando o que acontece na economia e pensando numa questão mais keynesiana, né, que é John Maynard Keynes, que pensava assim, que em alguns momentos o governo, o Estado precisa intervir, porque por mais que o mercado busque um equilíbrio sozinho, o mercado que eu digo, as empresas, os agentes econômicos, empresas, governo, a sociedade como um todo, as pessoas. E aqueles que são mais fortes, e de fato aqueles que são mais fortes em termos econômicos, de dinheiro, eles vão se sobressair. Então ele dizia que nesse momento o governo precisa intervir para diminuir as distorções. Mas basicamente, num modelo capitalista, você deixa de fato as empresas se ajustarem de acordo com o que está acontecendo no mercado. Está tendo mais consumo, eles aumentam a produção, e por eles aumentarem a produção, eles tendem a ter maiores volumes de venda e buscam ganhar mais dinheiro trabalhando de forma mais eficiente. Ou não está aumentando tanto a produção, não está aumentando tanto a venda. Então, qual que é o outro lado até do regime capitalista? Vamos enxugar custo, vamos enxugar despesa para preservar as nossas margens. Ah, mas e aí, como é que fica a vida do trabalhador, a vida da sociedade? Ela vai ser explorada o tempo todo? Normalmente as pessoas têm uma ideia do capitalismo que é isso, que é a exploração da mão de obra barata, as empresas colocam o preço que quer e não necessariamente. Eu diria que assim, numa visão mais de quem observa, já estuda economia há muito tempo, por mais que a gente dá aula, a gente estuda o tempo todo, e no dia a dia, acho que em torno de 2 horas por dia, eu continuo estudando economia, porque economia ela é muito atual. Você tem as bases teóricas de século ou séculos passados, mas a economia o tempo todo muda. Então, assim, por quê? Quem diria que nessa data que nós estamos gravando aqui, vem de uma hora para outra sanções contra a economia brasileira, tarifaço. De repente, enquanto nós estamos gravando, pode ser que amanhã já mudou tudo, já cancelou, aumentou ou piorou. Então, a economia é muito dinâmica, então a gente vai estudando os comportamentos. Então, normalmente as pessoas têm essa visão que o capitalismo é só exploração. E não necessariamente. O capitalismo, o que ele busca? Ele busca fazer com que, naquela ânsia dos empresários, das pessoas, de atingir um patamar melhor de qualidade de vida, de riqueza, de satisfação, eles não vão conseguir sozinhos. Eles vão ter que
fazer com que outros que estão ali sendo impactados também tenham um impacto positivo. Então, como dizia Adam Smith, né, o conhecido pai do capitalismo mundial, que não é da boa vontade, por exemplo, do padeiro que eu vou me alimentar com o pão. É porque ele está buscando uma vida melhor, portanto, ele vai produzir o pão, se ele puder, o melhor pão com o menor custo para vender, porque a população, o Rafael, o Bima, a Jane, querem ter o seu alimento e precisam ter o seu alimento. Então, eles não estão dispostos a pagar. Vamos pensar assim, até em termos do capitalismo também. Imagina o seguinte, se eu te trouxer aqui uma garrafinha verdinha de cerveja, aquela da moda. Eu brinco que é da moda porque eu tomo a do Pinguim. Digamos que eu traga aqui uma garrafinha dessa cerveja, trincando nesse nosso bate-papo. Aí eu falo para você que ela custa R$12, R$13. Você vai falar, porra, você tá louco? No supermercado ela tá R$5,99, R$10 numa loja de conveniência de posto. Aí eu te falo, tudo bem. Se você não consumir, chega uma hora que eu vou ter que baixar o preço, porque senão quem tá perdendo sou eu, tô deixando de ganhar também. Agora vamos mudar um pouco o cenário. Vocês estão na praia, 38 graus de temperatura, estão de férias. E você tá com sede. Passa alguém vendendo essa mesma cerveja por R$12. Pode ser que você não vai achar barato, mas você vai comprar, sem reclamar. Então, muitas vezes, as pessoas têm uma ideia que o capitalismo é só exploração. Muitas vezes, também, o capitalismo ele vai explorar esse lado mais fraco, seja a questão que você está num lugar curtindo férias, está calor, você não está nem aí com o teu bolso que vai estourar a hora que você voltar de férias, mas, ou a pessoa está ali debilitada psicologicamente, muitas vezes as pessoas acham que o capitalismo é só isso, é só exploração, e não. Ele é tentar fazer com que a riqueza de um seja atingida não pela exploração do outro, mas por aquela questão de necessidade e desejo que você quer ter uma vida melhor, então você vai ter que produzir algo, seja um produto ou um serviço, que vai ter que ser vendido, e ele sendo vendido você vai conseguir empregar outras pessoas. É que tudo normalmente que envolve o Brasil, e isso causa essa dúvida, e economia é muito chato até, eu reconheço, mas por quê? Normalmente a gente fala, não, o Brasil vai agora ter uma guinada mais capitalista, então o governo vai intervir menos na economia, vai deixar as empresas produzirem, trabalharem, comercializarem, gerar emprego. De repente vem alguma crise, seja uma crise causada de um país no exterior ou uma crise interna. O país está gastando demais, a inflação está alta, tal. Aí vem desemprego. Aí as pessoas falam, não, esse modelo de capitalismo fracassou aqui no Brasil. Então, normalmente, a gente só para repensar essas questões capitalismo, socialismo, quando tem alguma crise. Dificilmente a gente vai parar e falar assim, não, nós estamos indo para esse lado, mas e se a gente arriscar ir para o outro lado? E normalmente, quando que a gente revê isso? A cada 4 anos, quando tem eleição. Então, assim, mas em linhas gerais, embora eu tenha um emprego público, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Porque se você tiver só a questão do capitalismo, muitas vezes entra essa questão que eu comentei da exploração e dessa necessidade e desejo que todo mundo quer ganhar cada vez mais e consumir cada vez mais, produzir cada vez mais a qualquer custo. E por outro lado, você tem ali situações que podem ser prejudicadas, seja o meio ambiente mesmo, questão ambiental, climática, a questão da mão de obra do trabalhador. Muitas vezes a gente ouve falar, nossa, as empresas estão fazendo reestruturações. Elas fazem as reestruturações normalmente quando elas identificam que o custo de produção ou a mão de obra delas está muito caro e elas acham que tem questão mais barata disponível no mercado e ela vai se aproveitar disso. E assim, muitas vezes a gente vê que esse choque entre o capitalismo e do outro lado o socialismo acaba colocando as pessoas umas contra as outras, né? Então fica muito aquele negócio nós contra eles.
E assim, acho que tem que buscar um equilíbrio. Ah, Rafael, mas você está dizendo então que você é socialista? Não, eu acho que dá para buscar. Claro, todo mundo quer viver cada vez melhor. E aí entra naquilo que nós começamos aqui a conversa, a questão do dinheiro, a questão financeira. E normalmente você vai precisar disso para ancorar e dar a base de uma vida melhor, seja em relação a estudos, seja em relação à moradia, seja em relação à segurança, enfim, a hábitos alimentares, porque é sempre muito bonito falar que a gente se alimenta mal. Vai falar para uma pessoa que ganha salário mínimo que ela precisa se alimentar melhor, que ela tem que comer só fruta, que ela tem que fazer refeição a cada 2 horas, ela vai falar como? Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Porque Só no miojo mesmo, nesses aí. Exatamente. Então, porque aí, por outro lado, você vê que ali, qual é a defesa do socialismo? É a questão do trabalhador e talvez até da saúde dessa população. Então, por isso que eu falo, tem que buscar um equilíbrio. Ah, então teria que ser mais ao centro? Não sei dizer. Eu acho que assim, a gente já experimentou os 2 modelos econômicos e nenhuma vez foi 100% de cada um. Então, por quê? Porque o nosso país, normalmente, ele não se preocupa em fazer um plano para longo prazo. Por mais que a gente fale, não, é um plano para longo prazo. Esse longo prazo talvez vai ser 4 ou 8 anos, de acordo com quem estiver no poder. Então, a gente deveria pensar, por exemplo, como países europeus, como os Estados Unidos, como o Canadá, como países asiáticos. O que nós queremos do nosso país e para a nossa população de agora para daqui 10, 20, 30 anos. Tô pensando aqui, lembrando uma situação. Hoje em dia, supermercado, né? Você vê muitos idosos trabalhando. É muito bonito. Legal você vê ali os idosos trabalhando. Mas são 2 situações que eu estudei isso, venho estudando há um tempo. Que eu converso com essas pessoas que trabalham nesses supermercados. Por mais que seja legal, a pessoa ocupa a cabeça dela, ela tem uma atividade, isso é muito bom. A questão de socialização, principalmente nessa idade, que a pessoa normalmente fica mais sozinha, porque os filhos já saíram de casa, estão trabalhando, moram fora, e os netos também estão caminhando nessa direção. É o seguinte, no Brasil, boa parte desses trabalhadores, já com uma certa idade, principalmente, estou trazendo aqui a questão do supermercado, mas poderia ser farmácia, qualquer outra atividade, loja, enfim, indústria, serviços. Boa parte deles voltou para o mercado de trabalho porque normalmente a aposentadoria deles, quando conseguem se aposentar, é muito baixa. Não dá malemar. Eles me relatam, não dá malemar para comprar remédio. Então eles trabalham ali, não vou nem falar em que segmento, por exemplo, no mercado, mas então eles trabalham ali para complementar essa renda que é baixa, porque o Brasil é um país pobre, um país que não se programou e não se preocupou lá atrás em preparar essa população até financeiramente para a fase da velhice, e no momento que eles mais precisam, eles voltam para o mercado de trabalho, primeiro para se ajudar, porque a aposentadoria é baixa, porque normalmente isso é importante e é bom. Eles têm um plano de saúde para eles e para o cônjuge, ou para algum dependente. Olha só, eu falei, isso é bom, plano de saúde, mas por outro lado, porque o sistema público não funciona e deveria funcionar. E ó que tem muito dinheiro direcionado para a saúde do Brasil, mas isso é assunto para outra conversa. E aí, eles voltam para o mercado de trabalho e acumulam, enfim, tem atividade. Mas, ao mesmo tempo, pensando não somente nessa questão mais romantizada do idoso ter ali a sua atividade, mas pensando em termos econômicos, o país jogou totalmente contra essa população ao longo de toda a vida dela e fez com que no momento que deveria ser a fase de mais descanso que eu digo não é ficar em casa aguando planta, não. É, de repente, ele ter uma atividade esportiva, nesses clubes que tem, outro tipo de atividade, ou viajar, passear, como a gente vê em países desenvolvidos, mas no momento que talvez eles têm menos condição e tempo para cuidar da saúde, eles terem que voltar para o mercado de trabalho. E isso é preocupante. E aí entra outra questão econômica também. Boa parte dos jovens não querem trabalhar em muitas dessas profissões.
Eu lembro que há pouco tempo atrás eu assisti uma matéria, uma reportagem que dizia, é, se eu não me engano era aqui na região até, eles contratavam a pessoa sem experiência nenhuma, ensinavam a profissão de marceneiro a trabalhar numa indústria moveleira, né, de móveis, e o salário era em torno ali de 4 a 5 mil reais. E o gerente de RH ele falou que ele tinha uma dificuldade muito grande porque a maioria das pessoas que eram entrevistadas falavam que preferia ganhar metade e ficar dentro de um escritório com ar-condicionado. Meu Deus. Então você vê que várias profissões no Brasil, elas correm o risco de desaparecer, não necessariamente por uma questão salarial, mas por uma questão de forma de trabalho mesmo. Ah, não, é um emprego braçal, eu não quero. Enfim, as pessoas estão condicionadas a isso. Então você vê, como acontece, por exemplo, é claro, é difícil esse tipo de comparação, mas no Japão, na China, na Coreia, países europeus, a idade do idoso, na época quando ele começa a se tornar um idoso, ele já tem uma condição boa também de saúde e ele vai manter isso. Ele vai ter atividades, ele vai ter lazer, ele não vai ter que ficar se preocupando em se matar de trabalhar para dar conta de pagar as contas de casa ou ajudar os filhos. Então isso que eu acho que assim, enquanto no Brasil nós ficarmos perdendo tempo em discussões de esquerda, direita, socialismo, capitalismo, o que é melhor, a população é que está sofrendo. E aí eu faço meia-culpa também, por quê? Porque, embora muita gente entenda que economia é só por uma questão ali numérica na vida das pessoas, o principal fator de estudo da economia é buscar soluções para melhorar a vida das pessoas. A gente sempre está acostumado a economia falar de números, de dólar, de bolsa de valores, de investimento, de custo, de despesa, de crédito, enfim. Mas o papel principal da economia é o estudo dos comportamentos dos seres humanos, dos governos, de todos os agentes econômicos e produtivos, para, através desse estudo, desses dados, direcionar caminhos para melhorar a vida da população. E aí essa melhoria de vida da população passa por tecnologia, passa em questão de cuidar bem da saúde, a questão cultural. Aos poucos, pode observar que, assim, no Brasil a gente vai, ano após ano, perdendo um pouco da nossa essência e da cultura. Por quê? Porque a velocidade da informação ela é muito rápida e você precisa estar antenado, precisa saber tudo o que está acontecendo e a cultura vai ficando ali de lado, até a ponto das pessoas praticamente ficarem muito tempo sem se falar, sem se comunicar. E muitas vezes dentro de casa, o casal se comunica, as pessoas ali só pelo celular. Tá porque assim tá mesmo. todo mundo muito habituado. E assim, ninguém tá fazendo isso de maldade. É que assim, o mundo anda numa velocidade tão rápida que a gente está se esquecendo das questões principais, que é o quê? Comunicação e cuidar da vida e da saúde das pessoas. É muita coisa, cara. Você vê, o tanto que é rico, você falou um grão de areia aí, tanto de coisa que você falou explicando, de um grão de areia do que é todo esse mundo doido aí, né? Você vê como é que é. E assim, nessas viagens, seja trabalho, seja lazer, eu sou muito observador em tudo que está acontecendo onde eu vou. E esses dias eu estava refletindo, né? Falei, caramba, a gente vê algumas situações até, não digo de pobreza, mas das pessoas passarem dificuldade num estado, São Paulo, que é tido como o estado mais rico do Brasil e tem muitos desequilíbrios nessas questões aí, seja de questão financeira, questão de saúde, estrutural mesmo, rodovia esburacada num lugar, outra é impecável, mas você tem que pagar uma fortuna de pedágio. E você imagina como é que será, ou quando você viaja para esses locais, a vida da população menos favorecida que normalmente sofre ainda mais. Que é algo que às vezes eu converso até dentro de casa. Quando eu vejo algum problema voltado à educação que eu digo da escolar mesmo.
falo, se no estado de São Paulo está assim, imagina como está em outros lugares dentro do próprio país. É. Então você tem discrepâncias muito grandes. Isso você vê, é como você disse, Bima, é um grãozinho de areia que a gente parou para refletir aqui. Se você for pensar em praticamente tudo, você vai encontrar desequilíbrio. Desequilíbrio. E isso passa, assim, a ser um desafio que, além de econômico, é um desafio adicional para os governantes. E aí que mora o problema, porque a nossa população é uma população muito pacífica. Chegou num ponto, olha só, eu até como um economista dizer isso, que nós brasileiros, nós não estamos mais tão preocupados com a quantidade de impostos que a gente paga, que tiram de nós, na verdade, né? Porque chegou num ponto que, infelizmente, isso já foi incorporado no nosso dia a dia. Mas a questão, o problema maior, não que eu acho que tenha que cobrar impostos, hein? Eu sou a favor de baixar para menos da metade do que cobram. E olha lá. Mas por que eu sou a favor de baixar para menos da metade? Porque se você quer uma escola talvez de melhor qualidade, você vai ter que procurar uma particular. E não é culpa do professor, é culpa da estrutura do Estado, do governo, que não dá uma boa estrutura e condição para que o professor desempenhe o seu papel principal, que é o quê? Estudo. Não é só educação, porque educação eu aprendi que ela vem de berço. E hoje as famílias, boa parte delas, estão desestruturadas. As crianças levam esses problemas para dentro da escola. E ali o professor, além de professor, ele tem que ser pai, ele tem que ser mãe, ele tem que ser avó, ele tem que ser irmão. Ele, além de ensinar a educação escolar, ele tem que prover e dar carinho para as crianças, porque elas não têm casa, porque elas têm um lar desestruturado. Mas você observa que, assim, então chegou num ponto que, assim, pode continuar cobrando a quantidade absurda de impostos que já tiram de nós, mas nos entreguem serviços de qualidade. Nós queremos saúde, nós queremos educação, nós queremos infraestrutura, nós queremos segurança, principalmente segurança. E você vê que os legisladores, eles o tempo todo só legislam em causa própria. Você vê um ou outro ali propondo um projeto que vai melhorar a vida da população. Mas a maioria deles, infelizmente, falo sem medo, está preocupado somente com o que vai ser dele ali enquanto político daqui para frente. Infelizmente. Esse é o grande problema do nosso país, que assim, pode continuar cobrando os impostos. Não cobrem mais, mas pode continuar. Mas nos entregue serviços melhores. Isso dificilmente vai acontecer, né, cara? É muito complicado. Deixa eu te falar uma outra coisa, mudando um pouco o foco agora. Você sabe que tem algum órgão que regula o dinheiro mundial? Não. Cada país tem o seu. Assim, hoje até uma discussão legal até que teve na CBN, na hora do almoço, que, assim, o presidente do Brasil tem encontro com o presidente dos Estados Unidos no próximo domingo. E, assim, talvez não seria um momento, mas quem sou eu para falar qual é o melhor momento do nosso presidente dar uma declaração, assim, de que precisamos fazer com que os outros países parem de querer sempre usar o dólar como moeda de troca e referência. A gente sabe, o dólar, ele é a moeda global. O dólar é. Mas, assim, até por trabalhar e atender muitos exportadores, portanto, quem recebe em moeda estrangeira, seja dólar ou seja euro, pergunta, por exemplo, para um exportador aqui do Brasil se ele vai mandar a mercadoria dele para a Indonésia e aceitar receber em rúpia, que é a moeda de lá, em vez de receber em dólar. Pergunta se todo exportador brasileiro, alguns recebem, mas se todos eles, quando exportam para a China, que é um dos nossos grandes parceiros comerciais, se ele vai aceitar receber só em renminbi, que é a moeda chinesa. A própria China utiliza o dólar para nos pagar e a China é a maior detentora de dólares no mundo hoje. Então, assim, é claro, há um enfraquecimento
do dólar, mas aí tem a ver também com a política do governo atual lá, do Trump. Por quê? Qual é o pensamento dele? A partir do momento que eu favoreço a desvalorização da minha moeda, os produtos dos países que vendem para os Estados Unidos tendem a ficar mais caros. Então eu fortaleço a minha indústria americana, porque o produto estrangeiro mais caro, para entrar aqui, o consumidor americano vai optar pelo produto nacional americano. Então, assim, e aí, para os exportadores que mandam para os Estados Unidos, qual que é o melhor cenário para eles? Você pega, por exemplo, na Fiesp, Federação das Indústrias, ela vai te falar que o melhor dólar é o mais alto que puder. Por quê? Porque a hora que esse dólar vem alto e você, empresa no Brasil, converte em reais, é mais reais na sua conta. Você tem mais margem. Então, assim, mas não acredito que tenha um órgão que hoje seja o controlador da moeda global. O que a gente tem visto é cada vez mais os países se organizando em blocos para ter um poder melhor de negociação, principalmente dos emergentes, para aqueles países mais desenvolvidos. Mas assim, se daqui uns anos o dólar vai deixar de ser a principal moeda, acho difícil. E eu tô pensando assim, no horizonte de 50 anos, não é agora 5, 10, 20 anos não. Acho difícil. O café Honório é produzido desde o plantio na fazenda até a degustação na sua xícara. Seja moído em grãos ou drip coffee, entre em contato para adquirir hoje mesmo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Porque, assim, é muito complexo esse assunto, né, cara? Assim, se você tá na tua casa, tua comida tá acabando ali, você vai no mercado, compra mais, pra quê? Pra não faltar, pra você comer. O Brasil tá quebrado, tá quebrando. Por que o Brasil não vai e faz mais dinheiro e vai lá e paga isso? Por que não? Eu acho que nós vamos trocar de lado. Você tá sabendo mais que eu. Pelo seguinte, hoje, o que é importante a gente destacar? O Brasil tem uma dívida muito grande. Já ali próximo de 90% do PIB. O que é o PIB? É o conjunto de tudo aquilo que a gente produz num determinado período de tempo, medido trimestralmente pelo IBGE e também anualmente. O PIB brasileiro ali eu não lembro de cabeça, mas a projeção para este ano é algo em torno aí de quase 15 trilhões de reais. Imagina que aproximadamente 36, quase 37% desse PIB é carga tributária. Então, mais de um terço da soma de riquezas do país são impostos. Já é o primeiro problema. E aí, o país, desde 2012, ele não consegue fechar as contas no azul. Portanto, ano após ano, ele vem recorrendo à emissão de títulos de dívida via Tesouro para captar dinheiro, digamos que vendendo almoço para comprar janta, para ficar mais fácil do nosso espectador aí entender. O Brasil, todos os meses é divulgado ali quanto que o superávit ou o déficit. Normalmente a gente tem déficit, que é o que gasta muito mais do que arrecada. Então o Brasil gasta mais do que arrecada. Imagina que nós trabalhamos, e aí basta vocês se lembrarem, normalmente todo ano aumenta ali 2, 3 dias a mais a quantidade de dias que a gente trabalha no ano só para pagar imposto. Normalmente é em maio. Daqui a pouco é em junho e por aí vai. É o período que a gente calcula quanto a gente tem que trabalhar só para pagar impostos no ano. Então imagina o seguinte. A maior parte dessa dívida, a dívida do Brasil hoje está ali acima de 6 trilhões de reais. A dívida pública brasileira. Mas por ano? Não, imagina, no geral? Não é uma dívida geral. Aí eu já explico o conceito. A dívida brasileira hoje
eu tô tentando lembrar de cabeça, eu acho que ela beira, na verdade, quase 8 trilhões de reais. Ela deu um salto gigantesco na pandemia e é de se entender, porque o Brasil teve que adotar, assim como outros países, medidas drásticas de colocar crédito, não só o crédito, mas gastos mesmos do governo para que a população pudesse ter comida, pelo menos. E aqueles auxílios lá, criados na época do Bolsonaro, mantidos agora, eles foram essenciais para que muita gente não passasse fome. Isso cabe destacar, olhando no contexto geral. Só que o país precisa começar a apertar os cintos e diminuir o gasto público. Uhum. Por quê? Porque a população, aquilo que a gente falou, está envelhecendo cada vez mais. Então nós já estamos tendo problema para ter mão de obra disponível. E países que tiveram esse tipo de problema, você começa a perder muita produção. E aí você atrapalha o crescimento da economia. Tanto é que alguns países europeus, por mais que eles não queiram ter aqueles fluxos migratórios das pessoas indo morar em outros países, por outro lado é bom se for uma força de trabalho que ele precisa. A Alemanha tem esse problema e ela durante um tempo, eu lembro que foi um tema de uma aula que eu dei na faculdade anos atrás. A Alemanha, ela falava que muitos que estavam fugindo de países em guerra, guerra civil, enfim, qualquer tipo de guerra, se eu não me engano, não lembro se era do Líbano, muitos eram bem-vindos, principalmente aqueles que tinham curso superior. Médicos, engenheiros, advogados, arquitetos. Por quê? Porque ia compor a mão de obra da Alemanha, principalmente a Alemanha é muito forte na questão da indústria, para os anos seguintes. E você precisa de engenheiro de produção, técnicos, enfim. E eles eram muito bem-vindos. Então imagina, o nosso país hoje ele gasta muito e gasta mal. Esse é o problema. Dinheiro? Tem. Tem, porque eu tô aqui falando para vocês que a gente arrecada 36% no mínimo de tudo aquilo que é produzido pela economia brasileira. Então estamos falando que o país arrecada mais de 5 a 6 trilhões de reais em impostos, federais, estaduais e municipais. Agora tem a reforma tributária, não vai diminuir, até vai aumentar a arrecadação. A diferença é que vai ficar mais fácil você declarar e pagar o imposto. Mas não vai diminuir, as coisas não vão ficar mais baratas por causa disso. Por mais falar produtos da cesta básica. Porque muita gente levantou a mão e falou, não, mas o meu produto também é da Isso cesta é lenda, básica. né? Então, Só pra enganar mais. Então, imagina o seguinte, por que a gente não imprime dinheiro? Imagina que no Brasil, se tudo der errado e a gente tiver uma crise cambial, que hoje não está no radar, o Brasil tem hoje mais de 320 bilhões de dólares em reservas internacionais. Chegamos a ter quase 380. Aí quando teve esses picos de disparada do dólar, o Banco Central entra vendendo dólar, coloca o que a gente chama de liquidez, coloca dólar no mercado para ou segurar a cotação ou fazer com que ela suba, mas num ritmo mais devagar, até para não quebrar empresas que têm dívida em dólar e não tem proteção cambial. Tem muito disso no mercado financeiro. Por isso que eu até falo, é sempre uma briga, né? Para o exportador, quanto mais alto tiver o dólar e o euro, para ele é melhor, porque são mais reais na conta quando ele recebe. Para o importador é ao contrário. Quanto mais barato tiver dólar, euro ou outras moedas do país que ele compra produto ou compra serviço, para ele é melhor, porque ele vai desembolsar menos reais para comprar o dólar, para comprar o euro, para pagar o produto lá no exterior. Então tem sempre essa briga. Um quer que sobe, outro quer que cai. Tem que ver qual é o meio termo para cada um. Mas imagina, qual é o lado bom dessa questão? Não é lado bom porque é dívida. Mas assim, qual que é o lado um pouco menos exposto? Se porventura der tudo errado e nós não conseguirmos captar dinheiro via tesouro para rolar a dívida sempre para frente, o país, infelizmente ou felizmente, ele imprime dinheiro e usa para pagar os compromissos. Por quê? Porque a maior parte da nossa dívida pública ela é em reais. E quem é o dono do real? Nós, o país. Então, na pior das hipóteses, ele imprime. Só que quando ele começa a imprimir dinheiro, qual é o recado e o sinal que ele está passando para o mercado financeiro,
para as empresas, para os tomadores de decisão. O meu juro está alto e mesmo assim eu não estou tendo credibilidade, então eu vou ter que aumentar o juro que eu pago para conseguir captar mais dinheiro. Mas chega uma hora que talvez o juro está tão alto que o mercado começa a falar, esse governo, esse país vai ficar insolvente, ele vai entrar em moratória, ele não vai pagar, como foi a Argentina. Desde ali de 99, 2000, dando sucessivos calotes. Então o mercado começa a cobrar o que a gente chama um prêmio de risco, ele começa a cobrar mais juro para emprestar dinheiro para o governo rolar as contas. E aí, como você está imprimindo dinheiro e colocando para pagar a dívida pública, de alguma forma você está colocando esse dinheiro para circular de novo na economia. Por quê? A maior parte dos credores da dívida pública brasileira são os bancos. E os bancos, até por questão de lastro ilegal, eles não podem segurar dinheiro. Eles têm que colocar o dinheiro em circulação. E aí, mais dinheiro para consumo. E aí esse dinheiro se retroalimenta e causa mais inflação. Esse dinheiro que eles recolocam é aqueles dinheiro que está guardado do cliente deles ou não? Assim, o banco, uma parte do dinheiro fica depositado no que a gente chama de compulsório. O que é o compulsório? Todos os bancos, todas as instituições financeiras, todo mundo que vai lá, vou arredondar em números, faz um depósito, ou coloca na caderneta de poupança, na conta corrente. O Banco Central, ele controla todas as contas do que a gente chama, conta reserva, né, que a gente chama, dentro de cada banco. Então, digamos que você é dono do banco A, você é dona do banco B. Eu depositei R$100 aqui no banco A e R$100 no banco B. Vocês não vão poder usar esses R$100 na totalidade para emprestar para os teus clientes. Por quê? O Banco Central ele já vem e bloqueia, é automático, é por sistema. Eu não lembro hoje de cabeça qual é o percentual, mas digamos que ele já vem e te bloqueia 40%. Ou seja, a diferença disso que você vai emprestar. Por quê? Porque se amanhã ou depois tiver uma corrida bancária, que é aquilo que a gente via na década de 90, começo dos anos 2000, vem uma notícia de que um banco está para quebrar, qual que é a tendência natural? Todo mundo falava corrida bancária, todo mundo corria para tirar o dinheiro físico mesmo do banco, antes dele quebrar. Agora é tudo via transferência e tal, mas também é uma corrida bancária. Então, se você percebe que o banco, e ele fatalmente ia emprestar os R$100 ao invés de emprestar 50, 60, se não tivesse essa trava do que a gente chama de depósito compulsório do Banco Central, ele começa a ter um risco sistêmico. Porque ele faz com que um risco de crédito, ou seja, de alguém que contratou um empréstimo não pague, se torne um risco sistêmico que contamine outros bancos e quebre diversos. Todos, né? Então, assim, hoje, pelo menos um ponto um pouco favorável é que a maior parte da nossa dívida, mais de 90%, ela é em reais. Então, se tudo der errado, a gente imprime dinheiro, continua pagando. Só que joga a inflação lá nas alturas. Por outro lado, a parte menor da dívida é estrangeira. É emitido o que a gente chama de bonds, né? A gente emite títulos de dívida do Brasil no exterior e outros países, outras instituições financeiras mundo afora, compram essa dívida. Por isso que nós temos que ter uma reserva estratégica cambial, que a gente chama, as reservas cambiais. Por quê? Para pagar essa dívida nossa no exterior, mas também se lá no exterior der uma crise, nós temos esse dinheiro para usar para conter a escalada da moeda. Vamos trazer aqui 2020, março de 2020. Trabalhava em outra instituição financeira, mexia diretamente com operações em moeda internacional, dólar e euro, tanto crédito quanto derivativo, que é a proteção cambial tanto para cima quanto para baixo, exposição de moedas. Imagina que ali em dezembro de 2019, o dólar estava rondando a casa dos 3 e pouquinho, R$4, mas a expectativa é que ele não passasse disso. Ninguém imaginava que 4, 5 meses depois veio a pandemia com força e jogou esse dólar perto de 6. Muitas empresas ficaram pelo caminho porque não tinham proteção, mas imagina o seguinte, durante esse período eu me recordo que ali em alguns momentos,
quase todo dia tinha anúncio de leilão de dólares do Banco Central, que tirava de onde? Dessa conta de reservas internacionais, colocando dólar no mercado para que as empresas pudessem comprar para honrar os compromissos no exterior, mas principalmente os bancos no Brasil ter dinheiro para honrar os compromissos desses clientes lá fora. Então, assim, imagina que se fosse ao contrário, algumas vezes que, assim, década de 80, depois 90, a crise da dívida que o Brasil teve que ir lá, logo depois do Plano Real, renegociar a dívida com o FMI, e depois também em 99, na crise do México, a nossa maior parte da dívida era estrangeira. Então nós fizemos o inverso, de certa forma, foi muito bom. A questão ruim é que a dívida hoje é muito alta, em reais. Mas, por outro lado, a gente tem até uma certa proteção, porque, primeiro, a menor parte da dívida é dolarizada e nós temos reservas para fazer frente a isso. O Banco Central ele tem um poder muito grande. Tanto é que, por mais que o mercado financeiro vai testando até onde o Banco Central vai intervir, ele tem bala na agulha para segurar uma escalada cambial. É claro, quando começa a ter aqueles picos, normalmente ele não entra vendendo dólar. Por quê? É você tentar pegar a faca caindo, faca bem afiada caindo, você vai se machucar. Então, porque se ele entra fazendo grandes leilões, o mercado compra essa moeda e continua pressionando para subir. E vai continuar comprando, e assim vai, e as reservas vão baixando. Então, ele vai esperando momentos estratégicos. Muitos dizem que hoje a reserva é muito alta e ela tem um custo. Tem um custo no exterior, essas reservas, porque parte dessas reservas são títulos que o Brasil detém também do Tesouro Americano. Não tem um custo isso lá, são títulos de outros países, enfim, empresas. Então tem um custo para manter isso. E aí, à medida que você inverte isso, o Brasil quebrou na década de 90. A verdade é essa, 80 e 90. Parte dessa quebra foi atribuída porque nós não tínhamos reservas cambiais para pagar a dívida estrangeira. Aí teve que sentar com o FMI, todo mundo, os mais velhos vão se lembrar, né? Que normalmente quando fala em FMI dá até um arrepio, né? Fundo Monetário Internacional. É um banco que reúne ali dinheiro dos principais bancos e bancos centrais do mundo todo para emprestar dinheiro e socorrer países que estão com problemas financeiros. E muitas vezes o FMI sofre o calote e aí depois esses países, durante um bom tempo, eles ficam com dificuldade de acessar o mercado no exterior. A Argentina é o caso mais emblemático. Esses dias os Estados Unidos anunciou um socorro de 20 bilhões de dólares, porque praticamente zerou reserva de dólares na Argentina e ela tem compromissos, ela tem dívida e ela precisa manter, porque senão ela entra de novo num calote, piora a situação econômica do país, que já é muito sensível. Então, pelo menos assim, temos uma dívida muito alta, mas ela é em reais. Na pior das hipóteses, imprime dinheiro. O ideal é que não imprima, porque você alimenta muito a inflação. E o Banco Central, qual que é o papel do Banco Central no Brasil? Diferente de outros países, isso é questão de lei. Ele tem que zelar pelo poder de compra da nossa moeda. Em outros países, ele tem uma parte que ele tem que zelar pelo poder de compra da moeda, mas ajudar a garantir o crescimento do país. No Brasil, o principal papel do Banco Central não é garantir o crescimento do país, é zelar pelo poder de compra da moeda. E como que você zela pelo poder de compra da moeda? Combatendo a inflação. Então, agora se você falar de imprimir dinheiro, o pessoal do Banco Central fica louco, eles arrepiam. Por quê? Hoje, normalmente, Rafael, mas o Brasil não imprime dinheiro. O sentido de imprimir dinheiro que eu estou dizendo é adicionar dinheiro na economia. Hoje a gente imprime para substituir o dinheiro que é rasgado, rabiscado, não falsificado, mas... dinheiro que não tem mais serventia, É isso, né? é o dinheiro que é substituído, exatamente. E por incrível que pareça, até da pandemia para cá, por mais que a gente tenha a ideia, né, do Pix, o advento do Pix e tal, as pessoas estão usando menos dinheiro, ainda usam muito dinheiro em espécie no Brasil. Essa era uma dúvida que a gente regiões mais tinha. remotas. Por exemplo, se tira 1 milhão de uso, esse 1 milhão é posto novamente. Uhum. Tipo assim, aquelas notas que estão danificadas, né? Aí tirou, aí Isso. põe novamente. Isso, Entendeu? basicamente hoje,
a impressão de dinheiro que a gente tem no Brasil, ela é para substituir dinheiro que por algum motivo estragou, vamos falar assim. Estragou por algum motivo, rasgou, molhou, picotou, enfim. E aí, é claro, na pandemia nós tivemos a situação da criação da nota de 200. Sim. Que era o quê? Ao invés de você ter ali várias pessoas com nota de 50 e 100, como muita gente passou a ter acesso a benefício social, porque o desemprego saiu ali de 6, 7 milhões para quase 30 milhões, considerando formal e informal, num curto período de tempo, e todo mundo conhece, no mínimo, acho que 5 a 10 pessoas que perderam emprego na pandemia. Né? Então, é assim, como o desemprego foi nas alturas, era mais fácil criar uma nota de valor maior para que as pessoas pudessem ter acesso ao dinheiro, porque senão a quantidade de notas disponíveis talvez não seria suficiente. Em termos de valores, não mudou nada. Porque imagina que ao invés da pessoa sacar 2 de 100, ela sacava uma de 200. Então aí houve essa substituição. Então hoje, basicamente, a Casa da Moeda, que é onde imprime dinheiro, e o metal moeda é fabricado ali, as cédulas e as moedas, eles basicamente só fazem a substituição. É claro, em algum momento pode ser que o país volte a imprimir dinheiro, mas a gente espera que não seja necessário. Mas tem uma pergunta mesmo. As cédulas são numeradas. Não é imprimida a mesma numeração, né? Não. Das que... Cada uma tem o seu código, o seu rastreio. Tanto é que, inclusive, num dos momentos ali que políticos corruptos foram presos, como que se chegou a esse dinheiro? Eram notas, que todas as notas são registradas no sistema do Banco Central. Independente de onde ela está. Se ela está no banco A, no banco B, se está na tua mão. Ela tem um registro. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas foram vamos chamar os que responderam por corrupção ativa, que era o quê? Comprar o político. Eles pediram reserva nos seus bancos para sacar esse dinheiro, para entregar para o político ou para o assessor do político. Então, eles fizeram a reserva. Aí o banco, como a Polícia Federal já vinha investigando, os bancos informaram, olha, fulano de tal, empresário, vai sacar 1 milhão, 2 milhões, 100 milhões, 50 milhões, tal dia. Tudo bem. A polícia monitorava. Claro que não era o empresário que ia sacar, ele mandava um emissário, um representante, buscava o dinheiro. 1, 2, 10, 30 dias depois, a hora que a polícia ia fazer a operação, achava o dinheiro na casa do político, do parente do político. Teve um político que guardou milhões na casa da mãe dele. Aí a polícia chegava lá, simplesmente fazia a apreensão do dinheiro, coloca na máquina, no scanner. Foi sacado esse dinheiro tal dia, tal hora, no banco tal. Acha. Pela numeração numeração. Então, da assim, cédula. A nota, por mais que a gente diga que dinheiro em espécie, ele não é rastreável, assim, ele não é rastreável no sentido, eu peguei um dinheiro, passo para você, vocês vão passando um para o outro, com recibo, sem recibo. Mas, assim, a partir do momento que ele saiu do banco, o Banco Central sabe que saiu. Se tiver um processo, alguma coisa da Receita Federal, da Polícia Federal, vai saber quem sacou a origem desse dinheiro lá no banco. Independente de onde ele foi parar. Mas tem como rastrear. Tem como descobrir de onde ele veio. De que conta ele saiu primeiro. Quando surgiu aquelas cédulas de 10, era 10 reais, né? Que era de plástico. Eles tiraram de uso por causa disso? Porque ia saindo a imagem do plástico. Foi por desgaste mesmo. Foi cagada mesmo, né? Mal feito, né? Foi um baita de um desgaste. E muitas vezes a gente esquecia o dinheiro na roupa e lavava na máquina, saía tudo. Eu lembro que, eu não lembro se foi minha mãe ou minha tia, esqueceu, e algum outro parente, eu não lembro quem foi, falou, nossa, você lavou dinheiro? Pois é. Aí você fala, lavou dinheiro, cometeu crime. Não, você deixou o dinheiro na roupa, lavou, você olhava e realmente a nota de 10, ela é praticamente transparente. E aí perdia. Assim,
Se a pessoa fosse na época, né, na instituição financeira, em qualquer banco, ela levava lá, o banco pegava, registrava essa nota em sistema e já fazia a substituição. Não. Porque todo banco, se ele receber uma cédula danificada, desde que ela não seja falsa, cabe destacar. Cédula está com qualquer tipo de dano, ele recolhe, manda para o Banco Central, que vai fazer a substituição para esse banco, mas de imediato o banco já te dá a nota, um exemplo, de R$10, R$50 na hora. Por quê? Eles têm um mecanismo que aí eles colocam ali todas as notas que estão com algum tipo de problema, manda para o Banco Central, o Banco Central faz o ressarcimento para esses bancos. Isso eu diria que assim, a gente não vê muito, porque aqui a nossa região é bem desenvolvida, então a gente vê pouco dinheiro em espécie, né? Sim. Mas dependendo, e a dica também é para as pessoas, tá com uma nota, de repente a nota tá rasgada, aí você colocou um durex ali, colou, e o supermercado, eu passei por uma situação dessa uns 3, 4 meses atrás. Eu saquei num caixa eletrônico o dinheiro, e na hora que eu puxei, ele deu uma enroscada e rasgou. Primeiro momento, eu fui pagar uma conta lá do supermercado, né, comprar um negócio, eu dei a nota partida no meio. Falei, é só colar. Eles falaram, não, a gente não pode aceitar. Eu falei, mas eu acabei de pegar do banco. Não pode. De imediato, no outro dia, eu fui lá no banco, na agência, falei, olha, fui sacar, aconteceu isso. Nem questionaram, só pegaram a nota, me deram do mesmo valor. Aí, automaticamente, eles já fazem lá um documento, uma anotação, e essa nota vai ser substituída para aquela instituição que fez a troca. Fez a troca. Mas é desse jeito. Rapaz, a gente queria ficar aqui fazendo mais perguntas, né? Mas se for falar aqui, nem fica até amanhã, né? É verdade, a gente Rafa? tem bastante coisa para falar. É muita coisa, cara. E é muita coisa, assim, interessante, né? É um mecanismo sem fim, né? Se a gente parar para pensar, tudo tá interligado de alguma maneira hoje em dia. Sim. Agora, assim, só pra encerrar, ô Rafa, eu queria ficar aqui fazendo mais perguntas, né? Mas todo mundo tem, né? Os afazeres aí. Conta um segredo pra nós. Qual que é o segredo pra pegar aqueles bichinhos, as maquininhas lá? Você vai no shopping, você vem com meia dúzia, tudo às vezes. Ai, que eu só passo raiva. Essa pergunta é de $1 milhão, hein? Olha, me pergunte se o país vai crescer, se o desemprego vai continuar baixo, se o juro vai cair. Pior que o juro é o mais difícil de se acertar no Brasil. Mas é segredo a 7 chaves esse. Não. Olha, nós fizemos uma contagem. Ela vai morrer se você não há um falar. tempo atrás, fizemos uma contagem. Nós tínhamos quase 400 ursinhos de máquina em casa. E até por uma questão de desenvolvimento social ali das crianças, fizemos um trabalho legal na igreja que eu frequento, na Santa Terezinha, em Rio Preto, de levar ali, cada um dos meus filhos foi obrigado a doar 10 ursinhos. Não podiam ser ursinhos feios, porque alguns são bem feios. Lavamos todos eles, levamos. E agora eu já estou repetindo, pensando no Natal, porque... E olha que faz um tempo que eu não jogo, que a gente não joga. Faz acho que uns 2, 3 meses até que a gente não joga. Mas eu acho que tem uns 330 ursinhos. Isso porque nós já demos bastante. A gente dá de aniversário, a gente dá de presente para as crianças dos vizinhos, parente, enfim. Mas não tem o segredo, na verdade, não sei se seria segredo. As máquinas, infelizmente, não tem como comprovar, mas muitas são viciadas, né? Mas normalmente o que eu procuro identificar? Primeiro, se a máquina tá com pouco ursinho, não é bom. Rafael, mas ela tá com pouco, significa que pegaram bastante. Não. Quanto menos ela tiver, mais difícil fica cair e rodar e bater nos outros e cair ali no buraco, ali na canaleta que tem. Então, primeiro sinal, evite máquinas que têm poucos ursos. Segundo, sempre observa se os ursos não estão presos um no outro. Porque eu já vi muito proprietário de máquina ou pessoas que trabalham, eles vão apertando. E é claro, com o excesso de jogadas, eles começam a se soltar um do outro ali, ter vida própria, né? Vamos chamar. Só que ali a pessoa vai jogar 10, 15, 20, 30 vezes. E, assim, cada máquina, cada local tem mais ou menos um segredo.
Esquece esse negócio de, você tem que ficar dando Não funciona isso aí. soco, tranco no joystick ali, e ela tem que descer enquanto ela tá chacoalhando ali, o pêndulo e tal. Não, esquece. Normalmente, o que eu tento fazer antes, eu tento primeiro ver alguém jogando pra ver como é que a máquina Isso tá. funcionou comigo. Às vezes as pessoas me veem nos lugares, elas falam, nossa, Rafael, bem que você falou, eu tava observando, você viu a pessoa jogar e você não jogou depois. Porque aí eu já vejo que a máquina não é boa. Segundo, se a pessoa jogou e parece que travou, é sinal que tá pra travar. Aí você pode jogar. E terceiro, controlar o vício. Você nunca vai ver eu jogando mais do que 2, 3 vezes na mesma máquina. Eu jogo uma, às vezes quando eu não conseguir ver ninguém jogando, eu jogo uma pra ver como é que tá. Se eu jogar a segunda e não ter uma perspectiva, eu não jogo de novo. Terceiro, e acho que talvez o mais importante, eu não espero até o final, se ela tem 30 segundos, 1 minuto. Eu já olho, eu tenho um objetivo, eu escolho o urso, já vou direto nele e aperto. Normalmente, eu acho que 70% a 80% dos ursinhos que eu peguei em máquina foram rápidos. Não foi assim, esperar, vai pra lá, olha um pouco pra cá. Na hora que eu vi que mirou, aí ele fica bravo. Por quê? Eu faço isso, eu fico olhando os outros. A pessoa jogou 3, 4 vezes, não pegou, eu falei, não vai pegar. Não pega. Não pega. Não pega. Tem Não máquina que é complicada. Aquelas de bicho grande são as piores. As mais difíceis. Ó, desses bichos grandes, eu acho que eu peguei um só. Eu joguei 2 vezes e peguei um só. Eu não jogo. Eu sou mais mão de vaca. Eu jogo de 2 e 3 reais. Olha. Ele vem pra falar de economia dos nos bichos. Mas é verdade. Esse grande... Gente, eu gastei 50 reais nesse negócio. O menino pegou, o bichinho subiu na mão do menino, caiu. Eu falei, vai sair, porque ele subiu. Aí lá fui eu jogar. Não tivesse comprado o bicho. Ô, Rafa, nós temos uma lembrancinha pra você. É? É simples, não é o ursinho, mas é de coração. Que isso, nem precisava. Aí, ó. Olha só. Você nunca esquecer de nós. Esquecer de nós. Pô, eu Tem um jamais negócio pra você tomar esqueço. verdinha lá que você falou. Ó. Nossa senhora, olha só. Nossa, gostei demais. Ai, meu. Valeu, eu que agradeço o convite aqui. E assim, para finalizar do ursinho, nunca me ofereçam dinheiro para jogar para pegar para você. Eu não faço isso. Porque eu falo que vai que eu tento pegar e não dá consigo, aí a certo. pessoa vai falar, pior. não, ele não é tudo isso. Então, eu prefiro manter em sigilo. Eu falo, ó, daqui a pouco eu te encontro e te dou o ursinho. Ai, meu Deus. Mas Tá ó, gostei, certo. hein, pessoal? Olha. Cara, Que obrigado por você ter vindo aí. Nós vamos marcar uma próxima vez aí, quando você tiver um tempo de novo. Claro, um dia a gente vem para fazer uma retrospectiva de economia aqui. Isso. Porque, assim, realmente é muita coisa, é muito detalhe, né, cara? Não tem como... Se você for falar mesmo detalhado, vixe, tem que vir mais umas 10 vezes aqui. Verdade. Mas, de coração, obrigado por você ter saído lá da tua casa, ter vindo pra cá. Deus te abençoe. Foi um prazer. Foi um prazer ter você aqui. Abençoando vocês também. E só pra encerrar, fala pro pessoal onde que encontra você, se quiser fazer alguma... Operação financeira. Ir lá pegar um dinheiro. Não, eu trabalho, né? Eu trabalho na Caixa Econômica Federal, um segmento que a gente chama de middle market, que são as médias e grandes empresas aí com faturamento anual acima de 50 milhões e um teto, né, de 1 bilhão de reais. Então, é um trabalho mais institucional. Eu não atuo como consultor de investimentos. Então, assim, além do banco, até por uma questão de normas internas, eu só posso ser professor fora do banco. E aí eu exerço também como professor na TV e também no rádio. Então, mas assim, quer uma dica, alguma coisa? Me chama no Facebook, que eu sou velho, não tenho Instagram. Só tenho Facebook. Ou peçam o meu contato por aí, mas é fácil. Coloca lá no Google, Rafael Tavares Mantovani, Economia. Eu fiz esse teste e apareceu. Deu certo. Deu certo. Mas eu não posso exercer como consultor de investimento. E até, se me permite aqui, cuidado, que tem muito consultor de investimento que às vezes a gente está aqui há 20 anos trabalhando, estudando com isso. As pessoas vêm e prometem milagres. Então, cuidado com esses milagres na área de investimentos, que eles não existem. É difícil, né, cara? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau. Esses 2 potinhos contêm café. Hoje eu quero mostrar para vocês a diferença. Esse potinho é o café Honório e esse é um café de supermercado. O café Honório conserva o conceito de café puro, grão selecionado, livre de defeito. Já esse potinho, que é os cafés de supermercado, ele contém defeitos, impurezas, grãos, e a indústria ela precisa queimar para disfarçar todas essas impurezas. Nós do Café Honório fazemos uma torra personalizada, uma torra média, onde vai realçar a doçura do próprio café. Com uma localização privilegiada, nossa fazenda oferece uma vista deslumbrante e condições ideais para a produção de café. A altitude, o clima fresco e a luz perfeita proporcionam um crescimento equilibrado dos grãos, garantindo um sabor único em cada xícara de café.